Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Isa Talks, o seu podcast semanal de conversas genuínas e sinceras, onde a gente fala sobre carreira, liderança, protagonismo, sobre empreendedorismo e, claro, a vida. Afinal, você é muito além do seu trabalho. Eu sou a Isabela Quartaroli, eu sou empreendedora, eu sou comunicadora, mas também uma pessoa com uma mente muito inquieta. E antes da gente começar aqui, quero pedir para vocês seguirem aqui o nosso canal, para vocês comentarem, curtirem e também compartilhar aí com os seus amigos e amigas o nosso episódio. E hoje, assim, eu tô com uma convidada que ela é aquela amiga que todo mundo deveria ter. Então, sorte a minha de ter ela na vida. Ela é comunicativa, ela é simpática, ela conquista todo mundo com a sua energia contagiante. Ela tem os conselhos mais sensatos da vida e ela sempre está disponível ou ela sempre encontra um jeito para encontrar os amigos e amigas. Ela é geminiana, conversa sobre todos os assuntos, ela é viajada, ela é estilosa. Ela atualmente está como head de produto da cidade de Matarazzo. Com vocês, essa minha amiga, deusa de ébano, Luanda Muniz. Oh, maravilhosa. Obrigada. Eu estou sem palavras, porque você descreveu uma pessoa que eu não sei, sou eu. Claro que é você. Se tô dizendo é porque é você. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, Isa, por esse convite, meu primeiro podcast. Seu primeiro tá Me estreando. sinto muito honrada e muito feliz de estar aqui nesse momento, de estar ocupando esse espaço, esse lugar hoje, de estar sendo, né, head de produto na cidade de Matarazzo. E de me amar, de ser uma mulher, de ser amiga, de poder dar para os outros o que eu tenho, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Exatamente. Mas isso talvez seja um pouquinho. A gente vai conversar depois. É um prazer e eu adoro colocar minhas amigas na cilada, né? Tipo, eu adoro fazer isso com elas. Sempre trago elas, assim, pra fazer coisas pela primeira vez, né? E então a Lua está aqui pela primeira vez num podcast e vai ser assim. Uma conversa, a gente já faz um podcast matinal, eu e ela, assim, geralmente a gente acorda às 7 horas da manhã e tá lá mandando... Faz tempo que a gente não faz isso, a gente tá com a vida muito corrida aqui, tá um porque agora tempo. você tá gravando um podcast de verdade, né, querida? Por sinal, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de você estar fazendo seu podcast, porque eu lembro quando a gente começou a conversar sobre isso. Sim, é que verdade. você falou, nossa, eu queria muito fazer um podcast. Verdade. Eu falei, vai, faz, que é muito a sua cara e vai ser incrível. Verdade. E está sendo incrível. Está, né? Tá acontecendo, né, amiga? Olha foi só. Foi super rápido. Nossa, só a tua capacidade de realização foi incrível. E a minha primeira vez no podcast, também a primeira vez que eu fui falar em público Tinha quantas pessoas naquele Alô Zedero ano passado? 350 presencial. E, tipo, mais 800 online. Era muita gente. Foi a primeira vez que eu participei, foi incrível. Então, obrigada por me puxar para esses momentos. Imagina. Estamos juntas. E fazer primeiras coisas. Eu sou apaixonada por primeiras vezes. Então, é muito bom, né? É uma coisa que eu amo e que você tá sempre me trazendo também para essas oportunidades. Uma sobe e puxa a outra, aquela coisa. Isso, e eu falo, gente, as minhas amigas, elas são incríveis, maravilhosas e todo mundo tem que conhecer elas. Eu conheço muita gente legal e eu falo assim, tem que conhecer elas e por isso que eu tô trazendo todas elas aqui para conversar no podcast. Então aqui a gente vai fazer o nosso podcast matinal na tarde, falando coisas da vida, e eu já quero começar que você diga aqui pro pessoal quem é a Luanda além do seu trabalho. Nossa, são muitas. Geminiana, né, gente? Várias facetas. Não tinha como ser diferente, né? Eu sou geminiana, minha Vênus é em Gêmeos, meu Mercúrio é em Gêmeos, que é o planeta regente também. Eu também tenho Mercúrio em Gêmeos. Então, comunicadora. Total, enfim, né? Faz parte da gente. Eu sou brasileira, sou uma mulher negra, latino-americana. Tenho 31 anos, tenho muito orgulho da minha trajetória, amo estudar, e amo estudar idiomas diferentes, coisas diferentes, aprender coisas diferentes. Eu gosto de me imaginar como um ser humano completo. Então, independente de serem coisas na minha trajetória, na minha vida, que vão me complementar profissionalmente, eu gosto de fazer aquilo porque eu quero ser um ser humano melhor, um ser humano que sabe mais. Então, até essa semana eu estava almoçando com o meu chefe, e aí eu falei pra ele, Vitor, eu tô pensando na minha próxima carreira. Óbvio. Aí ele, o quê? Eu falei, como assim? Daí eu falei, eu tenho 31 anos, eu gosto muito do meu trabalho, eu amo ser produtora, tá na tecnologia é uma coisa que me deixa muito feliz, desde o começo da minha carreira eu tive nisso,
Mas eu quero... Quais são os meus hobbies? E quais que vão me levar para minha próxima carreira? Uhum. Mas que eu quero começar a aprender agora, porque daí quando eu tiver com 50 anos, que eu ainda vou ser muito jovem, a Com gente vê os certeza. nossos pais ainda são jovens, né? Sim. Quais vão ser meus hobbies que eu vou querer dizer, nossa, eu comecei a estudar isso, eu comecei a aprender isso quando eu tinha 31 anos, e agora já faz 20 anos que eu sei sobre isso, eu vou saber muita coisa. Então, eu gostaria de começar a aprender sobre isso, mas eu já estudei música, eu sei tocar flauta Essa eu não transversal, sabia, amiga. eu sei tocar flauta Que legal. transversal, eu já dancei vários ritmos, dança contemporânea, balé, enfim, adoro dançar música. Um dos meus maiores sonhos quando era adolescente era ser produtora musical. Ai, que Então eu demais. ouvia muita música, É, tem a ver eu com você. tinha MySpace, então eu ficava comentando nas bandinhas lá e tal. Eu também sempre gostei muito de moda, então eu já estudei moda também, e foi uma das coisas que me levou a trabalhar na Farfetch na época. Mas eu ainda estava na Ambev, ou seja, um ambiente masculino e Totalmente. Bebidas cervejeiro. para a moda. Era um hobby. Então, assim, às vezes, minhas carreiras, normalmente, elas Eu te começam vejo muito na moda, amiga. de Se combina hobby. muito com você. Eu gosto muito. Pra mim, é muito uma expressão do seu eu interior e da Sim, sua marca, né, pessoal? exato. Então, Moda comunica, né? tem dias e dias. Tem dias que eu quero comunicar alguma coisa mais leve. Às vezes, eu quero comunicar alguma coisa um pouco mais séria. Mas eu amo moda. E, além de tudo isso, eu sou uma viajante. Então, eu já me mudei muitas vezes, já perdi a conta de quantos lugares eu já me mudei, né? De fato, tipo, mesmo dentro do Brasil, mesmo dentro do Paraná. E para fora também, eu amo viajar, assim, é uma das minhas maiores Você paixões. sempre tá planejando a próxima viagem. Toda vez que eu É, encontro a Lu, ela vai viajar pra algum lugar. Ela sempre sim. tá planejando a Assim, próxima. eu já tenho uma próxima viagem ano que vem, pessoal, de férias, e eu já tô planejando duas esse ano já, a trabalho. Então, assim, eu tô sempre querendo viajar. Eu falava que quando eu tava no ensino médio, eu pensava, nossa, eu quero ganhar dinheiro suficiente para poder viajar. E para mim, segurança financeira é eu ter o dinheiro suficiente para, poxa, decidir ir para o Caribe amanhã. Eu quero Ai, poder ir para lá, delícia. entendeu? Ô, Então, para amiga, mim, isso é um pouco disso. mas falando assim, que você comentou que já morou em vários lugares, né? Acho que é legal contextualizar todos esses lugares da onde você Sim, veio e da sim, onde também a gente se conheceu, né? Porque somos sim, uma forasteira aqui em São Paulo, somos. né? Então, eu sou de Curitiba, a Lua morou lá em Curitiba, mas ela não é curitibana. Não, E a gente se conheceu por causa de uma amiga em comum. Aliás, obrigada, Fer, por ter me apresentado Luanda, né? valeu. Então, eu nasci em Guarapuava, né, no interior do Paraná. Então, eu morei lá até os meus 6 anos. Aí, depois a gente se mudou, a gente foi morar em Salvador. Eu morei 3 anos na Bahia e foi uma experiência muito diferente. Eu acho que ter me mudado de estado e de região no Brasil muito nova, isso já me deu uma habilidade maior de me adaptar, né, a outros Sim. lugares. Então, na verdade, quando eu fui morar em Salvador, a minha terapeuta até fala, Salvador não te salvou, porque realmente eu saí de uma cidade muito pequena, Quantos Guarapuava, anos você tinha? e tinha 6 anos. Ah, mas acho que quando a gente tem criança, a gente tem muita noção do qual o impacto, Ah, né? eu Ou teve, você tinha. tinha? Tinha, porque a cidade era muito pequena, eu conhecia todo mundo É, na Guarapuava é pequeno. cidade, eu tinha meus amigos já desde o berçário, Sim, e aí eu faz saí, me diferença. mudei para uma cidade que era muito maior, barulhenta. Salvador, na minha perspectiva, né, que eu tava vindo do interior do Paraná, era uma cidade suja, barulhenta, tal. Uhum. Hoje eu amo Bahia, amo Salvador, já fui 2 vezes esse ano. Mas assim, eu lembro que na época para mim foi bem complicado. Eu deixei meu cachorro, meus pais tinham recém-separado, então É, todo um aí você já cenário tava de vivendo, mudança de vida bem grande. Então, aí eu mudei para Salvador, fiquei morando lá um tempo. Aí depois de Salvador, a gente voltou a morar em Curitiba. E aí, quer dizer, passou a morar em Curitiba, né? Voltamos para o Paraná. E aí eu morei em Curitiba até meus 25 anos. Depois morei em Balneário. Antes de morar em Balneário, eu tô pulando um pedaço da história, agora que eu lembrei. Por tantos Eu mudei para lugares. Curitiba, daí depois eu passei um tempo na Europa, porque o meu trabalho me possibilitou isso. Eu morei também 3 meses em Singapura, trabalhando com Quando inovação. era na Ambev? Não, não era na Não? Ambev. Em Singapura eu estava trabalhando numa empresa que se chama... Ai,
Agora me deu um branco. Tudo bem. Mas, enfim, era muito voltada para a pauta que hoje em dia tem o nome de ESG. Na época não Sim. tinha esse nome de ESG, essa nomenclatura é recente. Eu morei em Singapura em 2016, março de 2016 até mais ou menos junho ali de 2016. E quando eu voltei de Singapura que eu fui trabalhar na Ambev. Uhum. E aí lá na Ambev eu trabalhei até 2021. Daí na Ambev eu morei em Curitiba, depois eu morei em Itajaí, ali Balneário. Uhum. Aí fiquei em Floripa um tempo, porque daí eu tocava toda a região do norte de Santa Catarina, né? Como gerente de trade, marketing e eventos. Então tinha Ano Novo, todas as festas de carnaval, Sim. então eu tava ali liderando essa parte. Voltei para Curitiba, aí fiquei em Curitiba até outubro de 2020. E aí eu vim morar em São Paulo. E tô Ai, aqui. nossa, Eu São amo São Paulo. Paulo. Já amava, como minha mãe fala, já amava São Paulo antes de vir morar aqui. Eu amo São Nossa, eu Paulo. também Ai, amo muito São legal. Paulo. A gente compartilha do mesmo amor, amiga. São tantas Não tem briga desse possibilidades. amor. Ai, são tantas possibilidades, tantas coisas culturais São. legais. E também muito para mim, assim, aqui em São Paulo, eu como mulher negra, aqui eu consegui me acolombar mais. Então eu encontrei É, outras mulheres sim. pretas que também são potência aqui em São Paulo e consegui me encontrar com elas. Então Legal. essas pessoas eu não conseguia enxergar em Ah, em Curitiba. Curitiba Eu não via. não Então, tem. assim, eu lembro que tinha uma festa que eu Tem, ia. mas assim, não é igual aqui, né? Não. Tinha uma festa que eu ia lá em Curitiba, que era o Baile Bom, que acontecia lá no 13. E Sim, eu lá no conhecia 13. todo mundo. Todas Então, as assim, pessoas. todas as pessoas, assim, era mensal essa festa, a gente sempre encontrava as mesmas pessoas, É, porque é muito difícil, né? Assim, uma coisa que acontece é que conforme você vai ascendendo em classe social, menos pessoas iguais a você vai encontrar. com certeza. Então, isso acontecia, isso era muito latente, quer dizer, foi latente minha vida inteira, porque eu não vim de periferia. Sim. Então, minha mãe é médica, meu padrasto é engenheiro, então eu sempre estudei em colégio particular, então Já eu vinha de já uma olhava para o realidade lado, eu já diferente, era né? pessoa diferente, eu sempre fui diferente. Quando eu vim morar em São Paulo, que eu comecei, mesmo em Singapura, então eu era Nossa, alienígena, né? Mas aqui em São Paulo que eu comecei de fato a me envolver e conhecer pessoas negras que estavam no nível de escolaridade, nível de de grana, de trabalho. trabalho compatível com o meu. Tanto que hoje eu tô namorando um homem preto. Sim. Ah, eu acho que aqui em São Paulo ela é muito eclética, né? E ela tem todas as tribos, ela tem todas as pessoas. É onde todo mundo se encontra, assim, acho que, E eu amo essa né? baguncinha. É Então, uma pra baguncinha, mim, né? Muito boa. E aproveitando, já que você, né, tá falando desses encontros, eu sei que você faz parte de um grupo que são as Herdeiras da Glória Maria. E sim, tem eu um amo monte de ela. mulher preta maravilhosa nesse grupo. Eu quero que você Sim, conte um pouquinho do que é esse grupo, o que vocês fazem lá, quem que tá lá, porque, assim, são um monte de mulher sim. foda. Então, eu vou contar como é que aconteceu a história. Eu tenho muitas amizades que eu faço nesse cenário, que é assim, a gente esbarrou e tive que dividir o Uber e virei amiga. Normal. Não foi, foi exatamente assim, não foi diferente, né? A história das herdeiras da minha vida foi da mesma forma. Um amigo meu, o Gui, que você conhece, Uhum. Gui, te amo. A gente, ele tinha sido chamado para o desfile da Reptilha. Ah, E rap aí, da Elo, minha amiga. isso, Elo. então. Ele foi chamado para o desfile da Reptilha, só que ele não ia estar em São Paulo na sexta-feira. Foi numa sexta-feira ano passado. Uhum. E aí eu fui no lugar dele. Daí a gente tava lá na fila do desfile. Eu fui lá na fila do desfile, eu olhei para trás e a Cris Guterres estava atrás de mim. E aí eu olhei para ela e ela tava usando o mesmo batom que eu uso, que é o Rubiu da MAC, Ai, que eu eu amo. amo. Eu Eu amo o tenho. É Rubiu. vermelho, lindo. É lindo, é maravilhoso. E aí eu olhei pra ela e eu falei, nossa, Cris. Nossa, Cris não, porque eu não conhecia ela, né? Eu olhei pra ela e falei assim, você tá usando um batom igual o meu. Que eu tava ali naquela fila, tinha um monte de gente branca e eu precisava criar Sim. Uma uma conexão. 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 E isso já é dica, o quê, gente? De networking. Fiquem com nós, que a gente vai dar umas dicas de network. É, Quando você vai num evento e não conhece ninguém, você vai lá e fala da roupa da pessoa. Às vezes, que nem ela falou, o o batom. É o batom. Eu batom, você olhei usa o pra batom ela. igual o meu. E ali você já começa a conversar, você já quebra o gelo com a pessoa. Isso é uma ótima dica de networking pra quem quer ir em evento e não conhece ninguém. Sim, e aí, assim, naquela semana eu tinha trabalhado na terapia que eu precisava de referências de mulheres pretas em liderança mais velhas do que eu, porque eu me sentia muito sozinha. Você já me sentia sozinha naquela época que eu era gerente sênior de produto? Sim. Hoje que eu sou head, então
Mais ainda, eu tô né? sempre nessa busca de criar essas conexões pra gente aprender, de fato. Fazer network, trocar experiências, aprender a ensinar, é uma via de mão dupla. E aproveitando, fazendo um recorte aqui, né, falando de liderança, que a gente fala muito sobre isso aqui, nós mulheres ainda somos minoria em cargos de liderança, e quando a gente faz o recorte para mulheres pretas, é menor ainda, né? Sim, que nem eu falei lá no Elas Lideram ano passado, é 0,4%. Liderança feminina preta em tecnologia. Em tecnologia. Então, aí você vai fazendo os recortes. E aí eu lembro que eu olhei pra ela me perguntou se aquela era a fila da entrada. Eu falei, essa fila. E eu olhei pra ela e falei, a gente tá com o mesmo batom. E aí ali nasceu uma amizade. Aí a gente ficou batendo Que não é muito difícil não ser amiga de Luanda, Aí a gente né? começou a conversar, o que você faz. Na verdade, eu nem sabia quem era a Cris. Quem era ela antes. Porque eu ainda era meio novata de São Paulo. O ano passado que eu comecei, de fato, a sair. Porque o meu primeiro ano e meio de São Paulo foi aquela confusão de pandemia. Eu ia muito no cinema sozinha. Não tinha rede ainda aqui. Aí a gente começou a conversar, a gente viu o desfile juntas. Aí a gente resolveu ir jantar. E a gente virou amigas. E aí, depois de um mês disso, a Cris me chamou pra ir no show da Sampa. Da Sampa The Great, que foi ano passado aqui em São Paulo. Ela é uma cantora lá do Zimbábue, maravilhosa e tal. Eu falei, nossa... Porque eu tinha contado pra elas toda essa questão da ausência de referência e tal. E aí ela falou, você quer ir? Eu falei, não, bora, fechou. Eu falei, você quer jantar antes, alguma coisa tal? Aí ela falou, eu vou jantar com umas amigas minhas do jornalismo. E aí, se você quiser ir, eu falei, cara, eu não vou te atrapalhar. Sim. Porque eu falei, se for pra atrapalhar, eu não sou do jornalismo, a gente tem que depois. Mas eu sou comunicativa, pode ser? Aí eu falei assim, a gente se encontra depois, não tem problema. Ela falou, não, vamos. Tal. Aí eu cheguei lá, e a gente foi lá no Preto Cozinha, e eu acho que era o segundo encontro das herdeiras. Tinha acabado de existir esse grupo. E aí, que é voltada para jornalistas, mulheres, negras aqui no Brasil. Nasceu um grupo no WhatsApp mesmo, elas, comunicadoras no geral. Sim. E aí foi lá na Preto Cozinha e perguntaram, qual que é o seu nome? Deu, Luanda, qual que é o veículo? Eu falei... o meu próprio. De metrô. Foi basicamente isso. Aí eu, não, a revista. Eu falei, não tem. Beleza. Aí ali já fiz amizade, fiquei amiga da Emília Bisotto. Já fiz amizade com todas as meninas. E pela primeira vez na minha vida, foi muito especial. Porque assim, pela primeira vez, eu não me senti como a pessoa diferente. Sim. Na mesa. Porque todas eram negras, todas tinham cabelo cacheado, crespo, enfim, ou tava com lace, enfim. Eu me senti mais uma ali naquele grupo de pessoas tão legais, trocando um monte de ideia. E aí foi assim que eu entrei pras herdeiras, a gente teve uma conexão, assim, muito rápida. E aí elas me convidaram para entrar no grupo do WhatsApp delas. E aí eu entrei no grupo do WhatsApp, e esse grupo hoje tem 50 pessoas. Uau, tem muitas mulheres. Tem muitas mulheres. E tem aqui eixo Rio, São Paulo, tem algumas acho que até não são desse eixo. Tem muitas pessoas maravilhosas, eu aprendo muito com elas, eu recorro muito a elas. Somos amigas, de fato. Agora, no dia 15 de agosto, seria aniversário da Glória Maria. A gente fez um evento de um ano. Né? Legal. Foi um ano, exatamente, do nosso grupo. E é muito legal, porque eu tento trazer as minhas expertises para esse grupo. Então, uma das coisas que a gente resolveu fazer é tornar o grupo propositivo. Então, a gente criou uma mentoria interna nossa. Que demais! E aí, como eu já tinha sido mentora em outras empresas, já tinha montado mentorias do zero. Aí eu falei, cara, vamos fazer aqui pra gente, porque com certeza uma tem alguma coisa para ensinar pra outra e vai e volta. E aí eu falei, vamos fazer com a gente mesmas. Então, a gente tem 32 que toparam a mentoria. Então, são 16 mentorandas e 16 mentoras. Eu sou mentora nessa rodada. E a mentoria de carreira, de tudo. Todos os assuntos. Aí o que a gente separou foi hobbies, carreira, estilo, financeiro. Legal. E aí a gente faz uma misturinha. Semana passada, a gente deu uma mentoria junto com a Nath Braga sobre LinkedIn. Então, a gente passou pelo LinkedIn de todas. Algumas delas não tinham LinkedIn. Olha só. Aí foi super legal trazer essa importância. Né? Então, assim... E aí, foi assim que aconteceram as herdeiras na minha vida. Minhas amigas maravilhosas, amo todas. E é tão legal, né? Essa representatividade, assim. Eu sempre tô com muitas mulheres, né? Então, eu vejo o quanto é legal quando a gente se junta. E a gente compartilha das dores, dos problemas e tal, né? Mas acredito que quando a gente faz o recorte para mulheres pretas, é muito... Tem outras dores que nós, mulheres brancas, não passamos, né? E para mim, você é a minha referência de amiga e de mulher preta, né? Então,
É muito legal, assim, escutar essas coisas. A gente aprende muitas coisas, né? Sim. Porque a gente acaba... nós, mulheres brancas, se você for olhar ali nesses recortes, a maioria dos grupos são um monte de mulher branca. Né? Eu Sim. conheço muitas mulheres pretas, assim, porque o meu trabalho me permite isso e porque eu sempre quero trazer diversidade dentro dos meus eventos, mas acho que a mais próxima, assim, de contar, saber da vida, estar junto e tal, né? Compartilhar os momentos da vida é você, mas, assim, é muito legal escutar as dores do que é, porque são muito diferentes das mulheres brancas. É muito diferente. A gente tem até um livro que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Sim, eu já li Porque esse livro. realmente hoje tem o feminismo e tem o mulherismo, É, né? Então, é o que entra em vários recortes. Quando a gente vai para o recorte de mulher trans, então é pior outro. ainda. Então, assim, quando a gente vê, eu vejo de fato muitos grupos de mulheres, empoderamento de mulheres, mas a maioria é branca e tem sempre uma cota de pessoas pretas. Então, é uma pessoa preta que vai representar alguma coisa. Então, normalmente assim, é uma dificuldade que a gente tem, é um plano de governo que existiu lá na década de 90 de separar as pessoas pretas, de fato, e deu muito certo. E assim, a gente vê que no Brasil, cara, quase 60% da população, se não mais, tá dentro do pretos, negros, pardos e afins. Então, é muita gente. É Onde estão muito. essas Onde pessoas? estão? É muita Por que que essas gente. pessoas não estão no topo, né? Exato. Então, por que que essas pessoas elas não são representadas? E para mim é muito difícil entender por que que essas pessoas não estão ajudando na tomada de decisão de serviços, de produtos, de programas de televisão que são para eles, porque afinal de contas a audiência, o público-alvo, 60% vai ser pessoas pretas. Então, Sim. por isso que, nossa, toda vez que eu vejo uma mulher preta, é uma das minhas maiores referências quando eu falo de empreendedorismo e liderança de mulher negra, eu penso muito na Rachel Maia, Ah, sim. na Nina Nina Silva, Silva. a A Amanda Nina é uma querida. Graciano, a Amanda. Amanda Graciano, maravilhosa, que tá pertinho, né, a gente Amanda. se A Nina é conhece. querida, eu já conheço ela. Eu fui no aniversário da Simone, ela tava lá. Ela é muito querida. Ah, então. Mas assim, eu quero um mundo com mais Ninas, Claro, mais com Amandas, mais Amandas, com mais mais Luanda. Rachel, com mais Luanda. Assim, para qualquer mulher preta que chega perto de mim que pede ajuda, é um momento que eu paro de fato e ajudo, porque realmente não é sobre ocupar o meu lugar, eu quero que mais pessoas Sim. ocupem junto comigo. Então, E é importante entender essa representatividade, né? Da importância que é ocupar esses espaços, que não, é demais. de direito, assim, muito. Muitas vezes eu pensei em desistir. Ah, não é Muitas vezes. fácil, né? Muitas vezes, porque é uma carga pesada, né? Você Sim. tem, é o que a gente fala, a pessoa trabalha em 3 turnos, né? A vida pessoal, a vida profissional e o ser negro, É, que é quase tem uma isso ainda. jornada a mais. Que você tem toda uma questão de se portar, de você acaba estudando mais, acaba trabalhando mais, tudo para você acabar se provando, né? Num cenário Uhum. que não precisaria. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir, eu sempre penso nos meus antepassados primeiro, assim, porque nada é tão ruim quanto qualquer coisa que eles possam ter passado. Então, eu sempre tento pensar nisso como uma ideia Sim, de. Gente, qualquer agonia que eu esteja passando, eu tô segura, eu tô num sim, apartamento, eu tenho minha casa, hoje eu tô, assim, num lugar seguro. Nada do que eu possa passar hoje é pior do que eles possam ter passado lá atrás. sim. Então, normalmente, eu me ancoro muito nisso. E também eu me ancoro, né, depois que eu fiz a primeira live que eu participei, foi durante a pandemia, foi sobre Customer Experience. E eu lembro que eu recebi tantos feedbacks positivos, principalmente de mulheres negras, de meninas que na época eram estagiárias, que hoje trabalha, Vivi, uma delas, que a gente acabou até virando amiga. E eu falei, cara, pra elas, entendeu? Sim, Tipo, pra claro. elas Referência, e né? pela minha família e principalmente para as pessoas que estão ao redor de mim, que vão se sentir representadas ali naquele momento, sabe? Uhum. Então, não E, desisto. e como que você acabou caindo na área de tecnologia, né? Acho que também explicar um pouquinho o que que é ser uma head de produto, porque o que que é isso? Porque é uma profissão nova também, né? Não se É, falava muito de head não. de produto, né? Então, como que você acabou caindo É, nessa área de tecnologia? eu sempre gostei muito de tecnologia, assim, sempre foi um assunto que me saltou os olhos, eu sempre gostei de ler sobre.
Eu sou formada em administração, né? Que nem você. Somos. Que nem Aquele você. momento, eu não sei o que fazer da minha vida, vou fazer administração. No meu caso foi, né? Não, no meu caso eu escolhi a Você escolheu. DM. Aham, eu escolhi. E que eu, justamente por causa desse meu lado geminiano, eu pensei, eu vou fazer a DM, vai ter muitas opções. É, Eu posso decidir depois qual área que eu vou querer seguir, né? o meu foi porque na verdade, eu fiz um ano de turismo. Porque eu queria trabalhar com eventos. Aí parei, tipo, não tava conseguindo estágio, precisava pagar a faculdade. Aí mudei pra administração, que aí englobava Abriu um mundo. tudo. É. Aí, quando eu mudei de curso, meu primeiro estágio foi com eventos. Eu falei, gente, eu tive que ir pra administração pra trabalhar com eventos. E depois eu fui trabalhar com hotelaria. Olha que doideira, Que fazendo maluquice. administração. É isso, o administrador ele vai Abrange trabalhar com tudo. qualquer coisa, É. exatamente. E aí, quando eu tava na faculdade, eu geminiana, eu sabia que eu queria trabalhar com. Eu pensava sempre em negócios internacionais, com tecnologia, com marketing, eu tava sempre dessas matérias, assim, sabe? Eram as matérias que me interessavam mais. Então, eu tava sempre lendo muito sobre isso. E aí, durante o meu período da faculdade, eu fiz iniciação científica. Quando eu acabei, o meu irmão me indicou para uma vaga que era de estágio, que juntava todas essas coisas. Daí era, exatamente, Bem eclética. foi várias bem coisas. eclética, porque o job description lá Era várias coisas. era mil coisas. Ah, Era então sou tipo eu. internacionalização, trabalhar com tecnologia, e era uma empresa de astronomia, Nossa, que de demais. telescópios. Que legal. Então, assim, era muito Bem diferente. louco, bem Então, diferente. mas era tecnológico, né? Então, eu falei, e aí tinha parte de marketing, basicamente, eu tava na faculdade, né? Tava terminando minhas últimas matérias, eu olhei e falei, nossa, eu posso aplicar tudo que eu tô aprendendo. E, de fato, aconteceu isso. E lá, daí a gente olhou toda a parte de geologia, a gente olhou todas as áreas pensando em administração, e tinha muita abertura lá, eram 2 irmãos, a empresa era Armazém Telescópio, e aí eu tinha muita independência também de fazer coisas novas e tal, e muito pensando em experiência do usuário, eu sempre fui muito voltada à experiência do usuário, eu fazia atendimento, Aham. então eu fazia tudo lá, era um e-commerce. E aí, dentro desse e-commerce, eu comecei a perceber que tinha sempre uma demanda específica, as pessoas tinham muita dificuldade de usar o telescópio pela primeira vez. Uhum. E aí, ali, a gente criou uma startup, que na época foi a Spance. Então, foi ali que eu falo que foi a minha primeira experiência com o produto. Na época, eu não conhecia esse nome, né? Não tinha, Gerente de né? produto. Exatamente. Já existia o Scrum, né? Era o começo do Sim. Scrum, que é uma metodologia que a gente usa, metodologia ágil. E aí, basicamente, era organizar, né, as prioridades, organizar o desenvolvimento, o que que vai primeiro, o que que vai depois, o que que vai ser lançado, acompanhar o trabalho do designer e tal. Então, a gente lançou o primeiro aplicativo, e era hardware e software. Uhum. Então, lá eu tive essa primeira interação Com e eu tecnologia. amei. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí, eu fui morar em Singapura, não estava trabalhando... Trabalhava com tecnologia também, mas não necessariamente com produto. Mas era mais voltado com sustentabilidade, o BIM, que é o Building Integration Modeling, que é uma funcionalidade que ajuda você a construir de forma mais tecnológica, mais sustentável, controlar os prédios. E aí lá também a gente teve um hackathon de energia solar, então eu tava sempre voltada com isso, sustentabilidade, aprendizado, educação, Sim. ali naquela área. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Ambev. Então eu fui para um Outro produto. um outro... Trade marketing, você foi, né? Não, na época Não? que eu tava na Ambev, para trade. Trade, né? Eu tava em trade, e aí eu tava em trade, e aí, beleza, eu tava lá trabalhando, me dava bem, eu sempre gostei muito de marketing. Então, primeiro eu tava lá como coordenadora, depois eu fui gerente de trade marketing e eventos aí em Santa Catarina. Aí voltei para Curitiba, já olhando a parte de Customer Experience, a minha caixa foi mudando lá dentro da Ambev. E aí, quando eu virei para Customer Experience NPS, lá na Ambev tinha na minha época, eu não sei como é que é hoje, mas na minha época você poderia colocar sua mobilidade. Uhum. E eu fiz uma viagem para São Paulo e eu falei, eu quero voltar, eu quero morar em São Paulo. Sim. Eu voltei, coloquei meu chefe na salinha e falei, chefe, Me manda pra São Paulo. eu vou fazer tudo para poder ser notada pelas pessoas de administração central. Eu quero resultados, meus resultados era o que era prioridade da administração central, era prioridade para mim e tal. E aí eu coloquei, eu queria voltar para a área de tecnologia.
Aí, para eles foi muito difícil, porque daí eu tive que montar esse cenário. Eu fiz vários cursos na área de produto, de tecnologia. Comecei a estudar, de fato, me ficar antenado. Eu já tinha feito meu MBA em marketing e mídias digitais, eu tinha feito no FGV, mas eu comecei a voltar toda a minha atenção para isso, para tech, para inovação. Então, comecei a estudar sobre, entrar nas pautas, virar referência à experiência do usuário, tudo isso. E aí, coloquei que eu queria voltar para a área de tech em São Paulo. E aí, aconteceu, surgiu uma vaga que eu trabalhava na parte de Customer Support, então eu fiz a parte da migração lá na época do Zendesk para o BizCare, que o Biz é o aplicativo, né, dos usuários lá, dos clientes lá da Ambev. E aí, assim, eu voltei para produto de tecnologia, daí eu acabei fazendo curso de moda, e descobri da Farfetch, e aí acabei indo para Farfetch, Cuidado, super app da Matarazzo, e é onde eu estou hoje, head de produto da Matarazzo. Matarazzo, é isso aí. Então foi assim minha jornada na tecnologia, que eu amo. Aí depois jornada. eu fiz CSPO, que é um curso para certificação de produto. Enfim, mas eu amo produto, amo tecnologia, amo pensar em experiência do usuário. Tá sendo um desafio bem grande, mas eu tô bem animada. Ah, é tão legal, né? Acho que a tecnologia traz tantas possibilidades, é inovação, é falar dessas coisas mais futurísticas, mas ao mesmo tempo estar antenado reais à experiência do usuário, né? Aquilo que é necessário e tudo mais, é muito legal. Tecnologia tudo pode, né? Só a gente só precisa saber em quanto tempo e com quanto dinheiro. E com quanto mas dinheiro. Pode tudo. É isso que me encanta ainda, né? Exato. Que me encanta em tecnologia, que pode tudo. Pode tudo. Mas a gente tem que ver quanto dinheiro e quanto tempo, né? Porque 9 grávidas não fazem um bebê num mês. Então, essa é a frase em produto que eu mais falo. Que é assim, qual é a prioridade, né? Então... E trazer, né, muito esse olhar também seu, né? Que é uma coisa assim... Diversidade e representatividade são tão importantes quanto a gente investir em tecnologia. Se a gente não investir nas pessoas, a gente não vai ter aplicativos ou experiências dos usuários que são para todos os públicos, né? Resolver o problema de todos os públicos, porque cada um tem uma visão, né? Eu costumo falar até A gente teve um evento do trabalho, eu falei isso. Não adianta ter o melhor aplicativo do mundo, sendo que a pessoa que vai receber o nosso hóspede vai estar com a cara fechada. Ou se ele não vai estar treinado para receber bem essas pessoas. Porque o que vai ficar marcado nele não vai ser, nossa, o aplicativo foi incrível. Sim. Vai ser o atendimento foi ruim. Exato. Então, a gente anda muito casado, né? Então, principalmente a parte do aplicativo, a parte das pessoas estarem bem treinadas, estarem felizes ali trabalhando, se sentindo representadas. A parte de inclusão é muito importante, então a gente tem que estar buscando sempre metas e formas de atrair públicos diversos para os nossos aplicativos ou para o nosso ambiente geral de trabalho. E dados, né? Que nada sem dados a gente não consegue fazer nada, principalmente a gente não consegue saber onde a gente está. Então, normalmente, quando eu penso nos meus produtos, eu penso nessa integração, como é que a gente consigo entregar uma experiência uau para ela dessa forma. Com certeza. E, amiga, vamos mudar de pauta? Vamos falar aqui de um assunto que a gente adora falar, e eu acho que vocês aí de casa também gostam, que é de amor, né? Vamos falar de amor, que faz muita parte da nossa pauta do nosso podcast matinal. Eu amo falar né? E eu amo. A Luana tem os conselhos mais sensatos da vida. Ela me bota no chão, porque eu sou uma pessoa sonhadora, eu vou... Mas ela fala, amo, amiga, vem pra terra, vou te puxar, entendeu? E a taurina sou eu, né? Mas sou avoada, assim, muito ar no mapa faz com que eu vire meio doidinha. Mas vamos lá. Eu acho legal. Ela me traz pro chão, é por isso que a gente tem as amigas, né? Você está vivendo uma nova fase da sua vida, não é mesmo? Eu acompanhei todo esse processo. Eu acho que, não só de amor, acho que eu quero falar aqui, eu acho que trazer uma mescla, assim, de um pouco de tudo, desses conflitos que a gente acaba passando dessa nova geração 30+, que é a nossa, né? Acho que essa pressa do tempo e ao mesmo tempo a gente tá mudando tudo isso. Acho que a questão do autoconhecimento, desse processo de olhar para si, as pausas, tentar ser uma pessoa mais paciente, né? No meu caso, uma coisa que eu não sou, respeitar o próprio tempo das coisas. Enfim, ter essas interações mais genuínas com as pessoas, essas
profundidade mais nas relações como um todo, né? Mas acho que eu acompanhei toda a sua jornada desse processo do encontro do amor, né? Nossa, sim. E desde que você conheceu o Ti e tudo mais. E eu lembro que era um objetivo seu, né? Eu Sim. quero namorar e tudo mais, encontrar um parceiro e tananã. E com certeza outras pessoas que estão escutando a gente também querem isso, né? Sim, nossa. E a gente teve muitas trocas nesses processos, assim. E eu que tô de fora, né? Que eu vejo toda a construção do relacionamento de vocês. Eu sempre falo isso pra vocês, são a Sim. minha referência, uma Oh, das poucas referências que se tem hoje, de casal, assim, dessa nova construção do que é a dinâmica de um casal, né? Porque, como eu falei lá no começo, você sempre tá disponível pros amigos, não importa momento seja, eu vou ligar pra você, ou vem aqui em casa, vamos sair jantado, tipo, todo sábado à noite, que às vezes a gente, né, nós mulheres, às vezes a gente para toda a nossa vida pra ficar com o cara, e não, a Luanda tá lá jantando com a gente num restaurante, acudindo a amiga que tava com o coração partido, entendeu? Ela é essa pessoa. E essa dinâmica que vocês dois construíram é muito legal, com esse respeito muito grande pela sim. individualidade um do outro, porque ao mesmo tempo, quando você tá fazendo suas coisas, o Ti também tá lá fazendo as coisas dele, e daí vocês às vezes estão fazendo coisas tudo junto e chamam todo mundo pra estar junto. É, como que tá sendo viver todo esse processo pra você? E como é que foi construir tudo isso? Nossa, muitas perguntas. É... Muitas perguntas em uma só. Não, são muitas perguntas, mas de fato foi um processo, assim. Eu acho que foi um processo primeiro. Não foi. Antes de virar um processo nosso, meu e do Tim, foi um processo meu como mulher. Então eu faço terapia há 5 anos, né? Então. Algum resultado tem que dar, né? E Esse assim, investimento eu todo. acho que o legal de você fazer terapia é você se expor com consciência às coisas. Então você sofre consciente. Então você vai se expondo e você vai se expondo a novos relacionamentos, conhecendo novas pessoas e você vai aprendendo coisas diferentes. Então eu tive uma fase que eu aprendi realmente a me abrir a coisas novas. Então eu fui aprendendo o que eu queria e o que eu não queria. Aí eu, no começo do ano passado, eu de fato sentei e falei, estou pronta. Universo, eu estou pronta, Agora eu pode estou mandar. pronta. Escrevi uma lista. De Sim. fato, eu escrevi uma lista. Acho que eu já até te mostrei, né? Acho que sim. Eu não lembro. Mostrou, você deve ter me mandado foto. Mas eu escrevi uma lista, de fato, do que eu queria num parceiro. E a coisa mais doida, até que eu falei com uma amiga minha, foi que depois que eu e o Tia, a gente realmente ficou da primeira vez, foi em agosto do ano passado, faz um ano. E a gente foi evoluindo. Eu lembro que eu parei e eu falei, nossa, vou olhar minha lista. E batia tudo certinho. Ou seja, ele lia tudo que eu pedi exatamente, assim. Nossa, Aham. sério, foi incrível. E aí, uma das coisas que eu pedi, mas eu também tive que me preparar para estar pronta, era um relacionamento tranquilo. Que a gente está tão acostumado Exato. a viver essa ansiedade, até É. tem o podcast da Obvious que ela fala, né? Sim. É o amor, era paixão ou era Ela, sei ansiedade? lá, é ansiedade. Ansiedade. É. Então, a gente E a acaba gente confunde confundindo muito. muito, porque os sentimentos às vezes eles são parecidos, mas eu precisava estar pronta para viver um amor tranquilo, então eu não podia virar um gatilho a mais. E assim, foi de fato devagar. O Ti também evoluiu, o Ti também faz terapia, que Óbvio. para mim já era também uma lista Uma que lista, terapia tava em lá, dia. tava lá, eram itens da minha lista. Claro. Então ele faz terapia, ele já viveu as coisas dele também de relacionamento, ele evoluiu e tal, e o Ti, ele é muito aberto a aprendizado. Então, é uma das pessoas que eu conheço que, tipo, a gente conversa, a gente nunca nem brigou, né, na verdade. A gente, às vezes, tipo, a gente discute algumas coisas, tipo, É, o que você acha? E a gente vai conversando, a gente vai construindo. Eu sou construindo. uma pessoa que ele fala, ela vem Elanda estacionar um caminhão de melancia na minha cabeça. Porque eu sempre tô trazendo Coisas pra ele contrapontos pensar, com né? conteúdo. Então, Assim, assim, eu acho óbvio. que a nossa relação ela se baseou muito assim. Desde o começo foi um pouco desafiador, porque o Tia é maratonista. Sim. Então, a gente começou a ficar em agosto do ano passado. Eu já tinha uma viagem pra Europa. Eu lembro que vocês Eu começaram a fui. ficar, tipo, você tava na A Europa e gente ficou um ele mês e foi. meio sem se ver. Sim. Porque eu fui pra Europa viver meu sonho de ir nos Fashion Week. Então, eu fui no Fashion Week de Milão, no Fashion Week de Paris. E ele tinha a maratona de Chicago. E não ia casar as datas. Então, a gente ficou um mês e meio sem se ver.
Eu E lembro. assim, no finalzinho a gente tava começando a sentir uma ansiedade, assim, sabe? Porque a gente já não tava aguentando mais isso, não ficar Sim. sem se ver. Mas eu, assim, realmente eu queria um relacionamento que me transbordasse, porque eu já tava muito feliz comigo mesmo. Esse ponto que eu queria chegar, amiga. Mas eu tava muito feliz. É que eu Esse sou muito feliz comigo mesmo. sim, que eu acho que é muito importante quando a gente estar feliz consigo mesma e vivendo a melhor fase da nossa vida e tá transbordando coisas que eu acho que é aí que a gente consegue atrair alguém É, bacana. foi aí, assim, que eu lembro que, tipo, numa das minhas terapias, eu lembro que, tipo, a minha terapeuta tinha comentado assim, faz a lista das coisas que você mais gosta de fazer, das que você menos gosta, coisas que vão ser teu apoio, né? Então, eu já sabia o que me deixava muito feliz. E eu tava muito feliz, assim, eu tava viajando, eu tinha voltado de Caraíva, eu tinha essa viagem pra Europa marcada com meu amigo. Então, assim, eu era muito feliz comigo. Sim, Sou muito feliz comigo ainda. Então, sim, assim, pra gente, por exemplo, a gente dar o nosso passo que a gente deu agora, não tem nenhum mês que a gente tá morando sim. junto, até algumas pessoas agora vão saber, é muito recente, eu ainda nem tinha colocado em lugar nenhum, mas é, Que é foi um uma passo bem importante, construção, foi né? um passo muito importante, mas a gente estava muito confortável nisso. Então, assim, a gente foi decidindo juntos, tipo, o que que vai ser bom pra mim? O que que você quer e o que que eu quero? Então, a Uhum. gente já tinha, e assim, eu acho que dos relacionamentos prévios, das vivências que eu tinha tido, tanto ele quanto eu, a gente tinha muito delimitado assim, vamos falar um pro outro o que que a gente quer? Por exemplo, você quer ter filhos? Sim ou não? A gente É, conversou isso nos Valentine's Day, agora em fevereiro. sim. A Que é bem gente importante saber, né? Você quer ter filhos? Sim ou não? Você quer ter filhos quando? Quando É, que é a sua data? Qual o seu limite? O que é sim. negociável para você, o que que não é? Então a gente tem muito essa liberdade assim de entender. E cara, hoje o Tia é meu porto seguro, assim. Ele me ajuda a escolher minha roupa. E olha que ele não é a pessoa mais estilosa do mundo. Não, só um detalhe, a Luana caiu aqui, daí ela mandou mensagem pro Ti falando que ela tinha caído. Ele, posso te ajudar? Você quer que eu vá aí? Sim, ele é muito fofinho, ele cuida muito de mim, assim. Eu já passei situações assim que eu tava, tipo, destruída. Eu cheguei em casa, eu tinha feito jantar, Ai, é tão tinha bom, feito né? escalda-pés pra mim. Olha que amor. Ai, Mas fofo. assim, a gente construiu isso um pro outro. Eu cuido dele, ele cuida de mim. É Sim. recíproco. Mas aí a gente tem essa relação e também manter as amizades, pra mim, é uma premissa, e pra ele também. Que ele Uhum, tem muitos amigos. Então ele quer ir assistir o jogo com os amigos dele. E tudo bem, sim. assim, desde o zero a gente era assim, E é tão desde legal, antes, né, isso. Eu acho que desde... é uma nova forma de se relacionar, porque Sim, ontem mesmo eu tava conversando com a Mi sobre isso, que, tipo, a gente não tem muita referência do que é se relacionar dessa forma saudável, com leveza, de cada um respeitando a sua individualidade, porque a sim, gente sempre vive, por exemplo, põe um status namorando, parece que agora você, todo final de semana, você tem que estar com a pessoa, você tem que sempre estar almoçando em família, umas paradas que são tão chatas que eu falo, cara, quem disse que tem que ser dessa forma, né? exato, e assim, agora que a gente se mudou, a gente acaba às vezes passando mais tempo juntos, porque a gente Sim, coordena as agendas para poder, porque tem minha cachorrinha, a Vilma, sim. mas a gente acaba coordenando, e a gente tá ainda aprendendo qual que vai ser A a dinâmica ali, nossa né? dinâmica. Mas assim, é livre total, assim, tipo, ele fala, não, vai sair com a Isa, vai sair com a Milica, Assim, que é minha outra amiga, vai encontrar com ela e tal. A gente tem essa liberdade. Eu também falo pra ele, tem. vai encontrar com seus amigos. Felizmente, eu também sou amiga dos amigos dele, a gente se dá Sim. super bem e tal, mas a gente tem essa individualidade. Poxa, eu fui viajar aniversário da Suelen, minha melhor amiga. Sim, eu lembro. E a gente foi sozinha, assim, tipo, eu fui sozinha com ela, fui pro show do Coldplay também sozinha, então a gente tem Seus a nossa momentos. agenda e a gente Vocês tem... não nasceram grudados, né? Não, mas a gente adora fazer coisas juntos. Sim, A obviamente. gente gosta de ver filme juntos, ler e tal, não sei o quê. Só que assim, a gente tem... E isso pra mim é uma premissa, porque eu já vivi tantos relacionamentos ruins, que eu vi Sim. que eu me perdi, que A eu gente, criei isso uma forma saudável de me manter em mim. exato. E eu acho Então, que a gente fica com um pouco de medo, assim. Eu acho que é isso até um pouco que eu vivo hoje, né? Porque eu estou muito bem comigo mesma. Tipo, acho que pela primeira vez você tem não, você acompanhado tá maravilhosa. todas. Você tá muito bem, como você Né? tá maravilhosa, Obrigada. querida. Desde que eu cheguei nesta terra, passei por muitas coisas. A Luana acompanhou tudo, passou junto e tal, dificuldades e tudo mais. E hoje, realmente, eu me encontro no melhor momento da minha vida, é o melhor momento que eu estou comigo mesma. E que eu falei, cara, É tá tão isso. gostoso.
Que aí, quando você pensa em outra pessoa, por ter alguns traumas de relacionamentos passados, você fala, tá. Mas aí essa outra pessoa vai chegar, ela vai trazer um desconforto pra mim, eu não sei se eu quero isso, eu tô preparada. Mas porque a gente tem uma referência Sim. de um relacionamento bosta, né? Mas eu acho que uma das principais coisas que você falou agora, de você estar super bem e tal, quando a gente tá super bem com a gente mesmo, a gente não abre a porta pra qualquer pessoa. Exato. Então, isso é a maior fortaleza que você pode ter, Não porque abre agora você mesmo. só vai deixar alguém chegar na sua vida, Tem que você valer a pena. poxa, que agregue em Exato. vários sentidos. Então, assim, mas tá sendo muito diferente pra mim. É a primeira vez que eu moro com alguém na minha vida, né? Não, Então, e é muito legal. Eu acho que o primeiro mês já diz tudo de como vai ser. Eu já morei junto, né? Já fui noiva, já. Pra mim, morar junto é casamento, então me sinto como. mas é como se fosse, né? Porque é a mesma. O que A tira que não, dinâmica. não passou pelo ritual, né? De passagem, aliança, festa e tudo mais, né? Mas é a dinâmica. Cara, o primeiro dia que eu me mudei foi assim, horrível. Horrível. Da pessoa. Eu lembro que eu tava desempregada, né? Tava passando um momento foda, assim. E aí a pessoa olhou pra mim e falou assim: então, eu não vou sustentar mulher nenhuma. Foi a primeira coisa que a pessoa falou. Imagina, eu tava saindo da casa Nossa. dos meus pais, né? Tava vivendo todo aquele processo também, que é um luto você viver. Eu nem sabia que era Sim. isso. Hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu tava vivendo um luto de sair da casa dos meus pais e É, o tudo luto da mais. Da infância, infância, aquela né? coisa lúdica. E ainda não, né, tinha aquela ilusão de que primeiro tinha que casar com a festa e depois, não, então vamos testar, que foi ainda bem, né? Mas a pessoa falar isso, não ter uma sensibilidade de falar e falar isso pra mim, eu chorava. E a gente tratava Nossa, todos os eu dias. imagino. Esse foi o primeiro. Ali eu já vi, cara, a primeira vez que eu pisei no apartamento, assim, eu falei. Eu queria ir embora. Falei assim: imagina você tá num relacionamento com uma pessoa que a primeira coisa você já quer ir embora. Tipo, eu não quero mais ficar aqui. Assim, eu imagino. É, assim, Foda. eu... E realmente, assim, pra mim foi muito... É que, assim, foi bem suave, assim, a mudança. Mas, É claro que foi um que processo de foi, construção, foi um né? processo. Mas eu lembro até hoje, assim, na hora que eu olhei meu apartamento vazio. O apartamento que eu Ai, morava aqui em São Paulo. sim. Porque foi meu segundo apartamento aqui em São Paulo. O primeiro eu morei lá no Itaim e, tipo Aham. assim, era... Tinha acabado de me mudar, não era eu que tinha Não tinha escolhido a aquele apego, decoração, né? não tinha aquele apego, porque era mobiliado. Sim, Nesse não, esse eu mobiliei, eu escolhi os tudo. quadros, eu adorava Você tudo. escolheu o bairro que você queria morar, Tudo, né? tudo, tudo, tudo. Eu era Santa Cecília feliz e agora eu sou Bela Vista mais feliz ainda. Mas assim, eu olhei e eu pensei, nossa, quantas coisas eu vivi ali. Que eu vivi assim, nossa, gente. Só nesse 2023 eu vivi Né? tantas coisas. Mas assim, foi muito bom e tá sendo incrível. Assim, realmente a gente tá desenvolvendo uma parceria mesmo, muito É, incrível. Mas sempre cada um com a sua individualidade, o que que você gosta de fazer, o que que você não. Ah, quero ir nesse lugar. Ah, não vou, tal. Ter essa liberdade de dizer não quero ir. exato. Sem Então, problema que o outro vai ficar magoadinho. Ai, por que que você não foi comigo? Ai, não, porque a gente tem que fazer tudo junto. Ai, somos um só. Nossa, eu odeio quando as pessoas falam isso. Ai, porque agora a gente é um só. Que um só, não gente? Não somos. somos. A gente Somos dois. somos dois e temos ali o nosso relacionamento no meio de tudo É uma isso, escolha né? diária, É né? uma escolha diária, porque não é fácil, né? Não... Se Não. relacionar não é fácil. Acho que em qualquer relacionamento Amar é uma escolha difícil, já te é uma. falei. Já te falei isso pro Thiago. Sim, amar Aí eu é uma falei, escolha difícil. é uma escolha diária. Porque não que seja uma escolha ruim, mas você de fato tem que escolher, cara. É isso que eu É isso que eu quero. quero. É isso que eu quero, é isso que me faz bem. E que é É isso que possível, tá me né? desenvolvendo. Nossa, eu me sinto muito feliz e privilegiada de estar vivendo esse relacionamento que eu tô vivendo hoje. Claro que não é só caiu, né, do céu. Já vivi coisas Sim. horríveis, tem toda a questão da solidão da mulher negra, que é uma parada que existe. Então, assim, foi uma trajetória, mas eu sou muito feliz com o que a gente tá vivendo aqui hoje. Ah, e um negócio que eu lembrei. Eu lembrei de uma outra coisa que a gente. Eu vou te fazer essa pergunta, porque a gente falou sobre isso ano passado, num dos nossos podcasts matinais. Tá, Mas pode mas eu vou falar. te falar. Ontem eu tava assistindo um filme, eu nem lembro o nome, na Amazon. E aí, uma das protagonistas do filme, que é a Susan Sarandon, né, ela fala: Ah, eles deveriam ter escrito Felizes para Sempre novamente, depois da criação da penicilina.
Porque antigamente, que antes de criarem um antibiótico, as pessoas viviam até os 46, 50 anos, então era feliz para sempre, a pessoa morria cedo. Acho que essa nossa geração é uma das primeiras gerações que está aprendendo que o felizes para sempre é quase 100 anos. Sim. Além do que, a gente vive com a pressão de cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos e do nosso relacionamento, que vai ser muito, muito longo. Então, assim, a penicilina aumentou a longevidade do das ser humano e coisas. Felizes para Sempre aumentou também. É. E vão ser vários tipos de Felizes para Sempre no caminho. Sim, Então, é. eu achei muito interessante essa fala. Legal. Eu falei, nossa, eu vou levar essa fala pro podcast da Isa quando a gente for falar de amor, que eu tenho certeza. Que a gente ia falar de amor, Sim. imagina. E aí, falando de amor, ano passado a gente teve uma conversa que foi: o amor romântico mata o amor real. Que eu meti essa frase e você falou, nossa, sensacional. E você continua achando que o amor romântico mata o amor real? Continuo. Assim, realmente, eu lembro que o ano passado, eu cheguei um ponto na minha terapia, antes de eu conhecer o Ti e tal, que eu cheguei pra minha terapeuta e falei, eu nunca vou me apaixonar de novo. Porque eu já tava tão ferida, já tava tão Sim. decepcionada com tudo, que eu parei e falei, nossa, eu nunca vou me apaixonar de novo. E hoje eu tô apaixonada, amando e tal. Mas foi uma construção essa paixão. Mas foi uma construção. Porque no começo não foi aquela coisa rompante que a gente imagina, meu Deus do céu, estou apaixonada, Não, enlouquecida. foi uma coisa muito construção. leve, porque eu e o Tio, a gente conversou muito antes da gente ficar. A gente já conversava, a gente já tinha trocado muita ideia, então a gente já se conhecia antes da gente, de fato, ficar. Então a gente foi construindo uma coisa devagar, que foi maravilhoso. Mas, assim, o amor romântico, essa história de Rapunzel, o príncipe encantado, ele acaba destruindo, porque você fica procurando essa estrutura do amor romântico, que é o príncipe que salva a princesa. Exato. Você passa a vida inteira buscando alguém para te salvar, sendo que quem vai ter que salvar é você mesma. Eu tenho um post-it e eu falo isso para as minhas alunas na minha aula de liderança a si mesmo. Ninguém vai te salvar. Você vai salvar todos os dias você mesmo. Ninguém. Você vai colocar máscara de oxigênio primeiro em você e depois você coloca no coleguinha. Isso você vai levar pro resto da sua vida. Então, eu acredito muito que o amor romântico, ele acaba destruindo, porque a gente fica naquela expectativa de, ele que tem que me chamar pra jantar. Sim. Eu não posso chamar ele pra jantar. Eu tenho que ser pedido em namoro, eu não posso pedir em namoro. Ele que tem que me ligar primeiro. Então, você sempre se coloca nesse lugar passivo, porque Sim. todos os filmes, fica esperando. todos os filmes, todos os livros românticos colocam a mulher nessa posição de que o homem vai lá e vira a vida dela do avesso, e ela vai e voa e tal. Sendo que na vida real não vai ser assim, entendeu? A vida real, ela é diferente. Nem todo mundo vai ser comercial de margarina. Algumas famílias vão ser. Algumas são. A gente conhece. Eu conheço duas. Eu pensei na mesma que você pensou. Mas eu tenho mais uma outra. Mas é um caso à parte. Eu tenho mais uma outra que é casal assim, os dois têm 31 anos, já tem 2 filhos. Então, assim, casal, assim, comercial de margarina clássico. Alguns vão ser, mas isso é uma exceção. É 0,01%. Não, e assim, um negócio que eu também percebo que, por exemplo, alguns rituais, eles são são determinados hoje em dia de uma forma que também se resume a esse amor romântico. Porque, por exemplo, quando você pensa hoje em casamento, você vai gastar uma fortuna para fazer um casamento. E você está se baseando no casamento ideal, que, vamos fazer uma festa de 200 pessoas e não sei o que e tal, mas você sozinho, com seu dinheiro, sem uma herança, sem seus pais pagando por isso, não sei o que, dificilmente você vai conseguir fazer esse modelo de casamento. Porque não tem como. Por exemplo, eu penso muito nisso. Eu falo assim, gente, se eu for casar amanhã, eu vou ter que juntar o meu dinheiro e vou fazer uma festa pro tamanho que eu quero, que o meu bolso vai comportar. Eu não vou querer me endividar para isso. Mas, assim, se eu estivesse mirando num cenário de um casamento ideal, 200 pessoas e tal, eu teria que sair... Do padrão, né? O padrão, que não é um padrão, porque é uma exceção para quem tá no topo da pirâmide. Exato. Então, essas pessoas que estão no topo da pirâmide, elas, de fato, conseguem viver esse amor romântico. Porque, normalmente, são pessoas brancas, que elas têm herança, que os pais vão comprar o primeiro apartamento. Então, eles não têm que pensar na compra do apartamento, que eles vão ganhar o apartamento dos pais. Então, assim, é um cenário que não
pra mim não é real. Sim. Assim, pra mim não é real. Pra muitas das pessoas, dos meus amigos, não é real. E eu acho que além de não ser real, eu falo por mim, de lugar de fala, porque como eu, né, passei por essa fase, eu tinha 27 anos quando eu, né, fui morar junto. Hoje eu tô com 36, né? Passaram-se muito tempo, mas a minha ideia de casamento era festa de casamento. Eu não pensava na questão da relação, do dia a dia, eu não fazia a mínima ideia. Foi tipo quando, toma, é isso que é casamento. Eu falei, oi, tudo bom? Não quero isso pra minha vida, né? Naquele momento eu não tinha inteligência emocional pra lidar com aquilo. Mas assim, quantas de nós, né, tem essa ilusão de que o casamento é a festa de casamento? Quantas das minhas Exatamente. amigas que hoje já se separaram ou estão se separando, também tinham essa ilusão de que o casamento era a festa de casamento? Não, assim, eu acho lindo o casamento, assim, acho Não, muito sim, legal. é Nossos um, amigos casaram, sim, casamento é um ritual maravilhoso. lindo. Eu amo, assim, Eu acho vou que casar, meus é amigos, bonito. esse ano, é É um maravilhoso. ritual de passagem bonito. Eu acho que independente se você Mas não- quer fazer com 50, 100, 200 pessoas, ou só você e a pessoa, ou poucos convidados. Nossos amigos fizeram com 36, acho que era, né? Uns 30 não e poucos. lembro, 30 Era e poucos. pouquinhos e a gente era um desses convidados. Tipo, cara, o que importa, eu acho que é o que é importante para aquele casal, né? Mas acho que também é se questionar disso. Mas eu acho que isso é um trabalho que a nossa geração tá tendo, que é de trazer as coisas para a realidade. Eu acho que teve uma geração anterior que ficou muito naquele, ou eu quero esse utópico, vai ser festão, ou não quero nada. Não quero Então nada. deixava de viver coisas reais por causa disso. Principalmente, acho que ainda vive-se, né, muito disso. Do Instagram, basicamente é isso. Ou eu vou ser o heterotopzera lá, ou eu não vou existir. Só que existe um meio do caminho. Até uma Sim. coisa que eu tinha falado lá no Elas Lideram. O que acontece, trazendo isso pra ótica de carreira, o que acontece quando você não é um Forbes Under 30? Existe carreira! Existe carreira, Existe gente, de carreira. qualquer forma. Sendo ou não sendo um Forbes Under 30, você vai continuar a sua vida. Existe carreira, existe vida, existe o resultado, existem coisas maravilhosas. E a mesma coisa é esse amor. Além do amor romântico, o amor real é maravilhoso. É você aprender, você ir aprendendo sobre o outro aprender sobre você aprender sobre você mesmo. Sobre você mesma, Gente, né? o quanto eu tô aprendendo sobre mim nesse período já, a gente tá quase um Sim. mês agora morando junto. Ai, tá sendo incrível, tá sendo um aprendizado Dá pra ver no brilho dos olhos, assim, que é a esperança, gente, de que o amor é possível, o amor real. E aqui, quando a gente fala de amor real, não quer dizer que não tenha romance, tá? Porque amor romântico não é diferente de romance, porque tem. O tio é super romântico, ele sempre é bilhetinho, é flores, é não sei o quê, presente. Então, assim, então, assim, amor romântico não tem nada a ver com ser romântico, né? Do romance em si. Porque isso todo mundo gosta, é necessário para um relacionamento, né? E aí eu acho que é legal também conversar as linguagens, né? Do amor. Do amor. Porque a gente conversou isso quando a gente começou a namorar. Qual que é a sua? Ai, olha, eu acho que de eu dar ou de eu receber? Dos dois. Eu acho que dar, eu acho que é atos de serviço. Eu gosto de cozinhar. Você é bem você, né? Então, eu gosto de cozinhar e eu te, como um bom taurino, gosto de comer. Gostamos. Então, assim, eu gosto de fazer uma jantinha especial pra gente. Então, normalmente, a gente gosta de jantar junto. Tempo de qualidade. Então, gosto de viajar junto também. A gente já viajou bastante na nossa relação. A gente tá 1 ano juntos, a gente já fez um monte de viagem. Sim. E tem mais uma já ano que vem. E de receber, eu acho que eu gosto de tempo de qualidade. E eu gosto também de presentes. Eu gosto de receber flores. Então, lá em casa é cheio de flor. Ah, que lindo. O tio, de vez em quando, me dá flores. Ele já me deu um livro também, que foi... O livro, na verdade, foi o mais marcante. Quando a gente foi se mudar, ele me deu um livro que eu queria muito, que é o livro do Gilberto Gil, de Todas as Letras. E ele me deu com uma cartinha que, pra mim, assim, eu me emociono toda vez ou que eu falo, a foto. ou que eu leio sobre essa carta. Quando eu penso nessa carta, eu me emociono até hoje. Então, eu gosto de ter esses mimos, assim, não precisa ser nada grandioso. Não tem, são detalhes ali, né? Exatamente, coisas pequenas que fazem a diferença, assim. Sim. E ele tá sendo um baita parceiro, assim, divisão das tarefas domésticas e tal, tudo a gente se divide, não tem problema Isso é nenhum. bem importante. Tá sendo Isso bem é bem tranquilo, importante. assim, não tô passando por nenhum perrengue, Que assim, bom. nesse sentido, não, tá sendo maravilhoso. Pra quem não sabe o que é linguagem do amor, tem
Tem um livro sobre as 5 linguagens do amor, tem um teste também, se você botar no Google lá, linguagem do amor. Isso é muito legal, porque você entende como a forma do outro de dar amor e de receber amor. No meu caso, eu sou 50% tempo de qualidade, 25% conversas, falar coisas pra pessoa e também escutar, e contato físico. Contato físico também é 25%, fica 25% contato físico, 25% fala ali. Que pra mim é bem importante. Taurina, né? 5 sentidos aflorados. Mas não é com todo mundo que eu sou assim, nem com todos os amigos também. Tem alguns amigos que eu gosto mais de estar pertinho, abraçar e tal. Assim, relacionamento também. Tem alguns que eu quero falar, não, eu acho que assim, falando em compatibilidade astrológica, eu e o Tia, a gente não tem muita compatibilidade astrológica, porque eu sou geminiana, né? Ele é taurino. E ele é taurino. Mas mesmo assim, acho que a gente encontra, eu falo, é o amor. É o amor. E vamos trazer já esse lado, eu quero trazer 2 coisas aqui, da parte mística e espiritual, que também faz muito parte da gente, Sim, de que é uma demais. compatibilidade que a gente tem, Chama. tipo, sempre que quero falar de algum assunto ligado a isso, eu falo com a Lua, porque a gente se entende, ela fala a minha língua, fala a minha linguagem do amor mística. E trazer a questão do bem-estar. Mas vamos falar primeiro da espiritualidade e a parte mística. Tá bom. Como que começou isso na sua vida? Como que a Flor... Desde você entendeu por gente que, tipo, você tem isso? Porque eu gosto de astrologia desde criança, né? Eu acho que desde os 6 anos que eu aprendi a ler, eu já tava lendo livro de astrologia e tal. Eu acho que eu também. Acho que eu sempre gostei de ler horóscopo, essas coisas. Mas eu acho que isso é muito de família, assim. E minhas tias gostam desse assunto. Minha mãe também gosta desse assunto. Então, a gente sempre abordou muito isso, né? Bom, minha mãe é psiquiatra, né? Então, assim, ela... Antes dela virar psiquiatra, a gente já conversava sobre isso dentro de casa, entendeu? Sobre energia, defumar a casa. A gente já defumava a casa com a minha mãe quando era criança. Legal. Entendeu? E eu Paulo tenho uma... Santo. Ontem eu fui lá que te falei que fui no restaurante, lá e aí o cheirinho do negócio era de Palo Santo. Eu falei, gente, que delícia, tem cheirinho de Palo Santo. Então assim, e aí eu tenho uma tia minha que também é mãe de santo. Então, eu já tinha ido lá no terreiro dela já desde criança. Então, eu sempre me relacionei com isso. Eu morei em Salvador, então todas as festas de santo a gente ia. Então, eu sempre fui muito conectada com isso. Sempre fui uma pessoa bem... Não é sensitiva, não, a palavra, eu esqueci. Meio mediúnica, eu sou meio mediúnica. Eu já vi Luanda, tipo, falou um negócio, de repente aconteceu no mesmo dia. Sim, e assim, é um feedback recorrente das minhas amigas. Mas eu sempre fui, assim, uma pessoa sensível nesse sentido. Então, eu sempre me cuidei muito no sentido de, tipo, cuidar com as energias que eu recebo. Por exemplo, quando a gente foi procurar nossa casa agora, a gente entrou em algumas casas que eu já falava lá na hora. Aqui não, não preciso nem conhecer. Então, assim, eu tô sempre andando com algum... com guia, com patuá, com alguma coisa, para me proteger, de fato, porque as energias, elas estão por aí. A Fernanda, inclusive, nossa amiga, sempre me falou que eu era das energias. Sim. Então, eu sempre falei que troca de energias, Sim. como você limpa a sua própria energia, principalmente energia sexual, você tem que escolher as pessoas com quem você se relaciona. Sim. Que é uma troca muito forte, né? É uma troca muito forte. Então, a gente tem que estar sempre cuidando com isso, porque a gente nunca sabe de fato onde a gente está, mas a gente tem o sexto sentido. E para mim, a principal coisa da mulher é o sexto sentido. Nossa, tentaram matar o sexto sentido das mulheres, mas ele não morreu. Então, assim, alimente seu sexto sentido. Quando você sentir... E aí, conectando com o seu feminino, né? Quanto mais conectada com o seu feminino, porque... Infelizmente, a gente vive num mundo onde é muito masculino, a gente trabalha e acaba naquela energia muito masculina. Muitas mulheres se masculinizaram e a gente acabou perdendo essa nossa contato da nossa energia feminina, que é muito nossa, né? E essa coisa da intuição, assim, funciona muito bem. Assim, quando você tá conectada, é um negócio muito potente, porque vem umas paradas que você fala, meu Deus. Sim, esse negócio da intuição, eu acho que é uma das maiores fortalezas da mulher.
sinceramente. E foi a que mais tentaram acabar, que foi falando, ai, não, você tá louca, É, tira isso da sua cabeça. nossa, sim. Eu não conheço Quanta... uma mulher que pensou alguma coisa e falou, ai, não sei o que, isso da minha cabeça, e passou um tempinho e aconteceu. Aham, Tá sempre ali, entendeu? sempre. Tá ali e a gente não acessa. Por isso que quando normalmente afrontam alguma coisa da minha intuição, do tipo, ah, Aham. não, isso é loucura, eu falo, não, gente, eu vou Não. caçar, eu vou atrás de dados e fatos. É isso, entendeu? Tipo, os sentimentos, É, eles... e é uma coisa de conectar com o coração, assim mesmo, assim, que eu olho assim, tá, o que que aqui tá me fazendo sentir quando eu penso em tal coisa? Tá dando angústia? Tá dando. Cara, então é que tem algum problema. Não, não tá certo esse negócio. E pode ter certeza que quando bate, fala, cara, não tava certo É, mesmo. sim, eu... Nossa, Né? eu já tive... Você já presenciou isso comigo, né? Sim, sim, sim. A gente foi... Aqui, quando eu mudei para São Paulo, que eu comecei a frequentar terreiros de Umbanda. Uhum. Então, nossa, todas as vezes que eu fui no terreiro foram muito especiais para mim, assim, reveladoras. Eu realmente me conectei com a minha ancestralidade, é uma porta que eu abri que eu não vou fechar nunca mais, faz parte de mim. E meu nome é Luanda, né, gente? Então, Sim. depois que eu comecei a frequentar o terreiro de Umbanda, depois que eu fiz o meu DNA, que eu comecei a juntar todos os Todos os pontos, pontos. Faz todo e aí eu sentido. entendi que aquilo ali era o meu caminho e é um lugar que eu me sinto em casa, sabe? Sim. Então, não que eu não me sinto em E é casa muito bonito, né? Tudo. Nossa, é A Luanda me maravilhoso. levou pela primeira vez. Fui no terreno de Ubanda e foi muito legal, foi muito bonita a dança, tudo que tem, assim, é muito Você tem que ir legal. no novo, eles mudaram de endereço, Ah, tá eu bem quero legal. ir, quero ir. Mas, assim, não que eu sou batizado no catolicismo, sou católica. Enfim, o sincretismo, eu acho que vale a pena o pessoal que tá ouvindo o podcast pesquisar sobre. Minha família é Sim, baiana, então, sim. a família dos meus bisavós, por parte de vó, são baianos, a minha família da minha mãe é carioca. Uhum. Mas o sincretismo religioso é muito real no Brasil. Então, é meio que misturado, né? Mas desde que eu comecei a ir em terreiros de Umbanda, nossa, me encontrei entre sons, cheiros e toques. Foi incrível. É bem bonito, vale a pena conhecer essa cultura, né? É muito legal É tudo muito isso. É potente. muito potente. E sobre bem-estar, a sua saúde mental anda em dia, amiga? Como que está? Anda. Aproveitando, porque quero fazer um convite aí para todos vocês, tá? Que dia 14/9 vai ter o evento do Elas Lideram na Tecnologia. Vai acontecer aqui em São Paulo, presencial e online. E Luanda vai estar com a gente novamente. Ela Sim! vai estar lá e vai participar do painel onde vai falar de bem-estar no trabalho, porque independente de que área você é, aproveitando que a gente tá no Setembro Amarelo, né, que fala de saúde mental, Sim. e independente de que área que você está, a saúde mental é bem importante estar em dia. E a sua saúde mental tá em dia? Tá, graças a Deus. Graças a Deus é terapia, né? Eu acho que, como eu falei, eu faço terapia há 5 anos, eu já fiz alguns métodos de terapia, eu fiz já EMDR e hoje eu faço Gestalt. E Gestalt é aí, forte, hein? e eu tô adorando, assim, tô amando. Comecei a Gestalt em janeiro, eu tô fazendo terapia com uma mulher preta, é a primeira vez que eu faço Que terapia com uma mulher legal. preta, tá sendo incrível. A Paula é maravilhosa, sério, ela é muito incrível, é sexóloga também. Que demais. Então, tô aprendendo muito com ela, assim, tá sendo uma jornada incrível. E eu já tive muitos episódios de ansiedade, eu fui uma criança ansiosa, tive insônia por muitos anos e eu digo que minha saúde mental agora tá em dia porque eu realmente consigo dormir. E Então, dormir é tão importante, né? mas hoje eu faço terapia e como eu também malho diariamente, então a academia também é uma ferramenta muito importante. E por fato de eu ter vivido coisas muito novas, já criei um arcabouço de ferramentas. Então, isso daqui tá me causando uma semelhança com alguma coisa que eu vivi no passado. É, Como foi no passado? Como é que eu gatilhos. melhorei? É o famoso O gatilho. famoso O gatilho. gatilho, E ele vira aquela. uma ferramenta. Não, e acho que também aquela prova que eu brinco, né? Que o universo sempre testa você, né? Pra ver. Vamos testar você pra ver como que você Muito, está. Como que você vai lidar com essa situação novamente? Você muito. vai melhorar? Você vai repetir o mesmo erro, né? Eu falo muito isso para os meus amigos. Eu já falei isso para você algumas vezes. O universo, se você não aprendeu a lição, ele te joga Vai a lição voltar. de novo. Joga. E ele joga mesmo, ele não quer nem saber. Até a hora que você vai aprender e você vai passar por No amor ou aquilo. na dor, você vai aprender. Então, eu já tive momentos assim que eu de trabalho. Imagina, eu trabalhei 5 anos na Ambev, né? No campo, inclusive. Não foi na administração central. A É. administração central foi o último ano.
E foi Escola pandemia, Ambev, né? né? Trabalhei presencial durante a pandemia. Então, é, eu tive muitos desafios, entendeu? Até hoje eu tenho, né? É normal hoje no mercado de trabalho. Por eu ser mulher, eu ser uma mulher jovem e preta, que é um recorte, né? Sim. Mas o que me faz realmente voltar pro lugar que eu tô é eu reconhecer minha trajetória. Então, nossa, eu lembro que semana passada eu passei por uma situação muito ruim, assim, que eu fiquei mal, assim, fiquei desconfortável, chorei e tal. Aí no dia seguinte eu tive um encontro, uma reunião de negócios, e aí eu precisei meio que me apresentar, contar um pouco da minha história. E aí eu contando a minha história, eu falei, caraca, Sou olha. foda pra caramba! Não foi isso que eu pensei, mas eu pensei, nossa, quanta coisa eu vivi nesses, sei lá, 10, 12 De anos que eu tô carreira, trabalhando. né? Exatamente. Falei, nossa, olha só a minha história. Quanta Olha, coisa foi construída, quantas pessoas você foi nesse processo. sim, E a gente quantas tava pessoas eu fui. conversando, né, antes, né, É, amiga, sobre isso, né? Dessas. Como é bom você olhar para uma determinada situação que já aconteceu lá atrás, você lidou de um outro jeito, né? E aí chegou nessa, tá repetindo. E aí, exatamente. cara, tá, você agiu completamente diferente. Completamente Completamente diferente. diferente. E aí, o que me ajudou, né, na terapia foi conseguir ter essa resiliência de mudar a chave rápida, né? Então, ajuda a gente a ter essa inteligência emocional. Porque os sapos vão estar pulando aos montes para você engolir. Uhum. Entendeu? Não tem, não tem receita mágica, desculpa, galera. Não tem receita. É, não tem. Você vai ter que engolir alguns É. sapos, mas depende da forma que você vai engolir. Uma coisa que eu também tinha já desde da época que eu tava na Ambev, eu não tinha o hábito, ainda não tenho, de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Uhum. Então, não tô falando no sentido de ficar com alguém no trabalho, porque você gasta a maior parte do tempo da sua vida dentro do seu trabalho. Sim. Talvez você acabe se relacionando com alguém no seu trabalho. Mas eu saio do trabalho, eu desligo uma chavinha. Eu entro, realmente, entrei na minha casa, acabou. Acabou, né? Às vezes até o tio, agora morando com ele fica perguntando, mas como é que foi? Não, eu não quero falar sobre aquilo. E eu tenho esse mecanismo, às vezes eu penso até desde do tempo da escola, porque eu lembro quando eu era criança, eu ia lá, tava mega estressada pra fazer a prova, eu fazia a prova, eu esquecia. Minha mãe chegava, entrava no carro pra poder. E aí, filha, como é que foi a Sim. prova? O que que você. Eu falei, cara, É eu um não lembro mais nada, eu não gatilho. lembro nem qual que era a pergunta. Então, eu meio que uso essa ferramenta que eu desenvolvi Sim. por N motivos na minha vida, que eu saí do escritório e acabou. Uhum. Então, às vezes, acaba ficando meio estressante, eu tenho que levar um pouco ao extremo, mas eu aprendi como compensar para poder eu conseguir voltar, né, à normalidade, porque a vida não é uma linha reta. Ela Exato. vai, tem altos e baixos. Mas eu aprendi meio que a desligar, sabe? Para poder não internalizar, assim. Tipo, eu vivi experiência da minha carreira. Tipo, eu fui demitida quando eu tinha 18 anos no meu estágio. Porque eu literalmente resolvi me priorizar. Eu cheguei pro meu gestor e falei, não, eu não vou vir trabalhar. Eu tenho horário para sair mais cedo no dia de prova. Eu vou sair mais cedo porque eu Uhum. preciso estudar. E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Ele tinha vivido uma outra história e tal. Beleza. E aí, acho que já por ter vivido aquilo lá logo no começo da minha Sim, carreira, me ajudou a lidar com o trabalho como, beleza, é um trabalho, é uma carreira, mas o mais importante sou eu. E eu com posso, certeza. meus braços, minhas mãos e a minha ideia e minha criatividade, isso eu vou levar a qualquer lugar. Então, o mais importante sou eu que fico. Quando você perde algum emprego, o trabalho te perde também. Com certeza. Então, isso vale para relacionamentos, para Pra amizades, por aí tudo, vai. né? E a gente vai falar mais sobre isso lá no Elas Lideram, então espero por vocês. Eu vou deixar o link aqui pra vocês se inscreverem aqui embaixo, tá? E Lua, a gente tá aqui conversando, a gente passou até mais do tempo do que Jesus. era, porque a gente fez o A nosso geminha. podcast, a gente botou em prática aqui. É, quero que você. A gente tem aqui no último momento, eu sempre peço para os meus convidados trazerem, indicarem alguém para eu vir entrevistar. E eu queria te perguntar, quem que você indica para estar sentado Bom, aí nessa cadeira? de cara, assim, eu já penso na Letícia Ah, Vidica, maravilhosa, ela é maravilhosa. incrível. Quero. Eu amo a Lelê, ela é muito maravilhosa. Ela tem tanto repertório. Tem, né? E a Lelê foi uma pessoa que eu conheci até no primeiro encontro que eu fui das herdeiras. E E a se gente se olhou e a identificou. gente falou, a gente se conhece de algum lugar. A gente não se conhecia, mas a gente já se amou desse primeiro momento e ela é maravilhosa. Pode chamar a Cris Guterres também, que Vou é uma outra chamar. pessoa maravilhosa, incrível. Eu tenho certeza que vai agregar muito aqui, vai conversar, vai falar coisas maravilhosas, incríveis e aprendizado. É, Essas são as pessoas que eu tenho Tá. pra te indicar hoje. Maravilhosas. Ai, amei todas as indicações. Amiga, amei que você estava aqui. Muito Ah, obrigada.
Obrigada a você pelo convite, eu gostei muito. Espero não ter falado nenhuma besteira. Não, imagina, se falou, a gente corta. Eu não sabia as perguntas, se vocês acham que eu Eu veio não passei antes. as perguntas pra ela, gente. Ela Foi tudo deixou aqui no fluir. improviso. Bom, gente, quero agradecer então por você ter escutado aqui a gente e pedir, obviamente, pra vocês aqui curtirem o canal, pra vocês comentarem, pra vocês curtirem e também compartilharem aí com seus amigos. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.